eu nunca vi o judiciário tão questionado quanto agora. É bom que se diga isso, mas isso parece que vem crescendo. É um período que, vez por outra, abala ou tenta abalar as estruturas das instituições. Um período delicado para o meio jurídico, onde juízes são postos, às vezes, encostados no canto da parede, né, em relação aos seus procedimentos, onde, às vezes, a população, o povo, é conclamado a derrubar instituições ou a desacreditar, né, digamos assim, descredenciar instituições. E você, como lida, né, com esse campo, eu queria ouvir uma avaliação sua, né, na sua opinião, como é que está o país e se isso realmente é bom ou não para a democracia. Isso significa que a gente pode ir para outro estágio que possa depurar ou não, ou é um momento que a população deve estar atenta e reflexiva, né, digamos, para saber se posicionar melhor. Perfeito. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu vi hoje pela manhã, coincidentemente, no site J, que é um site jurídico, que em torno de 35% dos entrevistados aceitariam, não discordariam do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito preocupante. Veja, é uma conquista da modernidade, da democracia liberal, o respeito às instituições, a impessoalidade. Então, a gente observa que, para que o funcionamento de uma democracia e de uma república, e república remete a coisa pública, né, do latim, tem que haver impessoalidade. Então você vê a justiça, você vê os poderes, os órgãos, as instituições. Mas o que está acontecendo de um tempo para cá é a substituição das instituições por pessoas, por homens fortes. Não é somente, veja, é uma tendência que você vê, por exemplo, na Rússia com Vladimir Putin, não é? Na Turquia, com Orbán, na Hungria. De certo modo, Donald Trump ele faz esse papel. Os próprios eleitores do atual presidente, do presidente Bolsonaro, quando o chamam de mito, o colocam num patamar quase que sobre-humano. Pelo menos é a leitura que eu faço. Então, a minha preocupação... Que é um risco, tanto esse quanto o lulismo, né? Que o foco é justamente esse, é personalizado. Exato. Então, assim, a gente... e o Brasil sempre teve esse problema, talvez seja o problema da América Latina, né? A gente sempre o caudilho, o salvador da pátria, a gente sempre busca, a gente personaliza o poder, a gente não vê as instituições. E esse movimento me parece, né, eu não sei se eu tenho competência para fazer uma afirmação categórica, mas me parece que esse movimento ele foi ampliado pelas redes sociais também. Veja, por que Bolsonaro foi eleito? Ele foi eleito porque as pessoas queriam mudança. Talvez não soubessem ler ou analisar ou conceituar que mudança seria essa. Mas ele apareceu com esse símbolo, como um símbolo de mudança. Não é? Eu não entro nesse caminho de dizer assim que quem votou em Bolsonaro é fascista, é autoritário, é totalitário, é antidemocrático. Eu não embarco nessa. Eu acho que é uma generalização muito
temerária, como toda generalização. Mas o grosso do eleitorado de Bolsonaro é composto por pessoas que queriam uma mudança. Sendo que nesse caminho aí, ou nesse balaio de pessoas, existe também aqueles que quase que idolatram, né, o mito. Então isso é um ponto, né, que eu queria destacar aqui. Então a gente vê um enfraquecimento das instituições, um descrédito cada vez maior. E agora entra também a própria imprensa. A imprensa está desacreditada, não é? A gente se depara... Que não é culpa das fake news. Na verdade, eu acho que quando surgiu esse fenômeno da fake news, só incrementou mais isso, né? Pode ser uma leitura aqui, possível. Mas assim, a gente tem um grande jornal, um grande veículo de comunicação, divulga um fato das instituições, um descrédito cada vez maior. E agora entra também a própria imprensa. A imprensa está desacreditada, não é? A gente se depara... Que não é culpa das fake news. Na verdade, eu acho que quando surgiu esse fenômeno da fake news, só incrementou mais isso, né? Pode ser uma leitura aqui, possível. Mas assim, a gente tem um grande jornal, um grande veículo de comunicação, divulga um fato ou uma notícia, vem alguém pelas redes sociais e desmente. E muitas vezes o desmentido tem procedência. Ou então, agora as pessoas estão mais despertas para, digamos assim, para examinar, para questionar, para identificar algumas forçadas de barra que às vezes um editor, um jornalista, numa coluna, numa fala, põe a público, não é? Hoje está se questionando, por exemplo, o que de fato é opinião pública, né? Para não confundir a opinião pública com a opinião publicada. Então a imprensa também entrou nesse turbilhão, nessa confusão, e agora o judiciário, né? O judiciário que eu nunca vi o judiciário tão questionado quanto agora. Algumas pessoas... E até certo ponto vulnerável, né? Sim. A questão é que, de toda forma, o Poder Judiciário é quem dá a última decisão, né? Se houver qualquer questionamento na esfera judiciária, claro que é o Poder Judiciário que vai decidir. Então, talvez isso tenha sido motivo de tanta cautela. O Poder Executivo sempre ficou na berlinda, o Legislativo mais ainda, agora entrou o Poder Judiciário. Então, o questionamento está em todas as frentes. E a gente, penso eu, que a gente está numa guerra cultural. Tem gente que nega esse conceito de guerra cultural. Eu sou favorável que existe. Eu acho que existe sim uma guerra cultural e uma guerra institucional. Até, pronto, eu sou advogado dentro da OAB. Existem muitos e muitos advogados que não se acham representados pelo presidente nacional da OAB, por questões políticas. Então a gente tem essa divisão, a gente tem um racha, a gente tem uma desconfiança recíproca, mútua, de todos os lados, e isso enfraquece as instituições, isso fragiliza mais ainda a democracia. Essa observação sua é muito interessante quando traz isso para a cultura, porque mostra que realmente numa dimensão maior é assim que funciona, e essa dimensão maior ela é reproduzida nos grupos menores, seja no ambiente de fábrica do trabalho, seja na faculdade, nos grêmios estudantis, seja nas igrejas, né, ou paróquias. Essa questão nos municípios, né, de você, digamos, pelo voto perder, mas ficar o tempo todo questionando a vitória do outro e colocando em dúvida, digamos. E não descansar enquanto o outro não sair dali, o que dá uma instabilidade. Né? Exato. Essa instabilidade é exatamente uma manutenção de clima de campanha. Então, esse questionamento que não para nunca, é como se a gente emendasse no plano federal 2018 com 2022. Em vez do trem parar na estação, ele continua. Então, isso é preocupante. Uma vez eu vi uma entrevista do historiador
Marco Antônio Villa, muito conhecido, e ele é muito favorável a polarizações. Porque a democracia é assim, não é? E na democracia existe um ambiente de pluralidade de opiniões, de ideias, e é importante sim haver o combate, haver o contraditório, haver a disputa, haver o debate. O antagonismo não é simplesmente ideias contrárias, é antagônicas mesmo. Mas o que acontece? É que muitas vezes esse clima de guerra ele ultrapassa um determinado limite. Qual é o limite? É o descrédito com a democracia. Então, as instituições estão sendo atacadas, as instituições estão enfraquecidas por culpa, e eu vou usar a palavra culpa sem problema, por culpa dos próprios integrantes dessas instituições. Então a gente tem que haver um resgate do conceito de democracia, e eu digo a você, sem querer ser moralista no sentido negativo, mas a gente está sim numa crise moral, que começa no indivíduo, que vai para a família e que chega nas instituições, né? Eu penso que a gente deveria primeiro entender o que é democracia, realmente lutar por um ambiente de tolerância política também, tá certo? E com isso eu penso que a gente pode, com algum tempo, isso é com anos, né, a gente pode recuperar, digamos assim, a imagem das instituições. Que envolve família, que envolve valores, que envolve princípios, Sim. Que envolve diferenças, que envolve respeito. Sim. Né, tem a ver com a questão de tolerância, tudo, num ambiente familiar, num ambiente que se convive, seja de trabalho, num ambiente de eclesiástico, né, digamos assim, porque não que todos no país sejam necessariamente cristãos, englobando o catolicismo e o protestantismo nas suas mais variadas ramificações, mas para esse tempo atual também se cria esse clima todo, esse mesmo perfil em relação à igreja, né? Porque o candidato atual teve um apoio maciço de uma ala do campo da igreja, que é uma ala mais conservadora, que também mantém, né, apoio a essa gestão, e trazendo para essa realidade, eu queria que você também comentasse um pouco sobre o surgimento desse fórum, né, que discute limites ou não, né, da liberdade religiosa, e que inclusive aqui no Agreste, em Caruaru, isso está sendo mais trabalhado, creio eu, a partir de agora, a partir do momento que você assumiu a coordenação. Eu acho até que era um trabalho que vinha se desenvolvendo, mas que agora talvez ganhe um pouco mais de visibilidade. Sim. É bom a gente registrar isso. Eu falei sobre tolerância, né, sobre respeito, e você também pontuou. Falar de religião é algo que é fundamental. Religião tem que ser trabalhada em sociologia, no direito, na filosofia. E isso, a importância ficou muito maior depois do 11 de setembro. Depois que aquele terrorismo que estava lá longe, que alguns dizem que tem fundo religioso, né, chegou no coração do mundo, Nova York. Então, assim, houve muita confusão, né? Muitos até na década passada propugnaram o fim das religiões, né? Havia os Brights, né? Christopher Hitchens, Richard Dawkins, né? Sam Harris, né? Tá certo? Pessoas ateus militantes, né? Que escreveram livros, faziam conferências, reunindo milhares de pessoas. Hoje parece a coisa... Foi um momento, né? Mas não é assim que a gente tem que perceber a religião. A religião é algo constitutivo do ser humano. Acabar com a religião seria acabar com o próprio ser humano. É o que é da nossa essência, a crença, o olhar para o transcendente. E
eu falei anteriormente no ambiente político, praticamente envolvido numa guerra, mas no que se refere a valores, a gente também tem isso. Então, nessa guerra cultural, nessa guerra de valores, as religiões também estão implicadas em alguma medida. E é importante a gente falar nesse momento de liberdade religiosa. A liberdade religiosa, aqui em Caruaru, em alguns momentos foi enfatizada, principalmente por grupos, por coletivos ligados a religiões de matriz africana. O Forlir, ele entra também nesse cenário para fortalecer. O Forlir é o Fórum de Liberdade Religiosa, e esse Fórum de Liberdade Religiosa, ele é vinculado à IRLA, que é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que foi criada em 1898. Inclusive, ela tem assento na ONU. Ela tem esse grau de respeitabilidade. E o Forlir, então, ele é ligado a essa associação, que é também ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, em todas as divisões locais, que seriam as paróquias, em todas essas divisões regionais, existe um Forlir. Então, no nosso caso... A partir da própria estrutura. Exatamente. A própria estrutura eclesiástica, a organização, a divisão territorial do Forlir também acompanha, baseada. Então, nós vamos coordenar de Xangrande até Araripina, Petrolina. E nós queremos fomentar esse debate, esse interesse em câmaras de vereadores, em clubes de serviço, Lions, Rotary, escolas, no ambiente universitário, onde a gente tiver espaço e naquilo que for possível, né, dentro das nossas condições, a gente quer trabalhar nisso. Mas aproveitar inclusive o discurso da liberdade religiosa para falar de tolerância, para falar de respeito. É aí onde eu ia chegar. Por ter um viés, digamos, evangélico, isso não já fica tendencioso, não? Não já quer dizer que é os evangélicos que organizam, que coordena e vai puxar para... Não, porque é o seguinte, o trabalho é jurídico. O trabalho é jurídico. É jurídico, filosófico, sociológico, de certo modo. Então... E essa tolerância é vivida, vivenciada, sim, exercida no próprio... Sim. Inclusive a minha experiência familiar, inclusive, é bem... assim, eu tenho pessoas de várias tendências, né? Na minha família, várias tendências, várias visões de mundo. Então, eu já vivencio isso desde sempre. Mas o viés é jurídico. É jurídico. Então, a gente fala da liberdade religiosa a partir da Constituição Federal, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948. A gente pode falar de liberdade religiosa a partir da própria liberdade de crença, de pensamento, que é um direito fundamental, inerente ao ser humano, qualquer ser humano. Então, por exemplo, imagine que alguém, eu sou adventista do sétimo dia, mas uma pessoa do candomblé, imagine uma mãe de santo, um pai que foi ofendido, quem sabe, evangélicos foram lá e invadiram o terreiro, e depredaram o terreiro, ou estão interrompendo a celebração, né, o culto, a cerimônia. Isso teve alguma repercussão, nós podemos ser contactados. Quando eu digo nós, somos nós mesmos, que são pelo menos 3 pessoas, são 3 advogados pelo menos, envolvidos diretamente com o Forlir. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem digamos assim, esse protagonismo, vou usar essa palavra, porque nós sempre fomos preocupados com isso, por conta da questão da guarda do sábado. Mas a gente foi além do nosso quintal e a gente faz um trabalho inclusivo. Não é ecumenismo, mas é defesa de uma liberdade fundamental, que pertence a todos.
Ok. A gente vai dar um pequeno intervalo, né, rapidinho, não tem... logo, logo, a gente continua já para concluir essa entrevista de hoje. Estamos de volta e já partindo, né, para um encerramento, mas teve algo interessante que você colocou em relação à transcendência, e eu queria que justamente a gente procurasse agora trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, até mesmo nesses conflitos, né? Ou seja, você falou daquilo que transcende, mas trazendo agora para o que é imanente, para a gente aqui mais pertinho. Enquanto cristãos, quem é cristão no caso, enquanto cristãos, a gente tem uma identificação maior do Deus ou da palavra com o campo da esquerda ou com o campo da direita. De quem é esse legado, né? Como é que a gente se posiciona? Deus é de esquerda ou de direita? Deus está acima de qualquer coisa. E direita, esquerda e as suas muitas subdivisões e combinações, por isso que alguns preferem falar em nacionalismo, democracia, socialismo, né? São outros termos, né? Exatamente, preferem esses termos que seriam mais seriam mais fiéis no sentido de descreverem um determinado pensamento político, econômico. Então, Deus está acima disso. Direita e esquerda é invenção humana. E se, no caso do cristão, o referencial de Deus é a Bíblia. Sendo que a Bíblia terminou de ser escrita 70 anos depois que Jesus morreu. Então, ela fechou o cano em mais ou menos 90, 100 depois de Cristo. Nós estamos em 2019. Então, a gente falar de direita e esquerda e associar isso à figura de Deus, do Deus dos cristãos, né? É um anacronismo, é algo muito complicado, eu vou usar essa palavra. Mas, infelizmente, é isso que a gente vê. Não, né? Aí eu queria entrar, é uma coisa que me preocupa. No ano passado, nas redes sociais, as pessoas, inclusive da mesma congregação, da mesma igreja, do mesmo espaço físico em que adoravam a Deus e cantavam e se viam, diziam, olha, se você votar, isso principalmente no segundo turno, se você votar em tal candidato, você é isso. Exato. Aí o outro, se você votar no outro candidato, então as pessoas estavam medindo o cristianismo. E houve esse rompimento mesmo, né, de relacionamento entre primos e tios. Havia, e assim membros de igreja. Família. Então, se não houve um rompimento, houve um distanciamento. Então, as pessoas mediam o cristianismo do outro pelo voto, a partir do voto. Então, eu vou julgar alguém a partir do voto dela. Isso é um julgamento que eu até creio que é proibido, não é? Eu acho que entra naquele julgamento proibido de Mateus capítulo 7. O voto é algo muito pequeno, para eu ser julgado, até porque eu posso, na próxima eleição, votar no seu candidato e você votar no meu candidato. Então agora, quem é que vai para o inferno? Quem é que vai para o céu? Não é? Então, você diminuir, reduzir alguém a esse aspecto, ou sacralizar ou demonizar, também é um equívoco. É interessante que isso parece que não tem fim.
ano que vem vai haver eleições presidenciais nos Estados Unidos. E existem grupos nos Estados Unidos de cristãos dizendo se a pessoa votar em Donald Trump não é cristão. Igrejas rachando. Veja até que ponto a política divide as pessoas. E como essa radicalização na defesa das suas posições políticas, veja o dano social que ele está causando. Isso denuncia um distanciamento do referencial, né? Ou seja, se o referencial do cristão fosse, de fato, Deus ou a palavra, talvez na vivência não estaria acontecendo isso. Eu não estaria me identificando por ser uma pessoa de direita, com os valores e princípios de direita acima do seu, que é de esquerda, e vice-versa, né? Eu de esquerda dizer não. Porque se você é de direita e defende isso, isso e isso, está contra a palavra de Deus. Ainda que se encontre, né, nessa ou naquela posição, indícios disso. Sim. Mas daí até é uma atitude muito extrema, realmente. Exatamente. E idólatra. Vai para o campo. Vai. Idólatra. Você está julgando o outro pelo voto, porque ela se identifica em termos de ideia e de candidato. Quando, na verdade, o cristianismo do outro, se você quiser avaliar, quiser se aventurar nisso aí, é a aderência do outro ao Evangelho, ao projeto de Jesus, ao projeto do reino. O reino com R maiúsculo. E ainda que o próprio Jesus tenha encontrado entre os discípulos pessoas assim, né, até politicamente mais inclinados para um lado do que para o outro, mas na formação dos 12, isso foi completamente superado. Vamos lá. Entre os 12, tinha um zelote e tinha publicano. Quem é o zelote? O zelote era quase que um guerrilheiro. Os zelotes lutavam pela emancipação de Israel, dos judeus, do jugo romano. Enquanto Mateus, que era publicano, ele cobrava impostos para o Império Romano. Então, Jesus mostra que certas barreiras políticas entre o povo dele não devem existir. E como nós estamos numa democracia, a gente aqui não está numa monarquia, não está em partido único, claro que a vida é bem mais complexa do que no tempo de Jesus, mas existem princípios ali que os cristãos não devem nunca se esquecer. Então, e se você for para a Bíblia, né, já que a gente está falando de cristão e o referencial maior é a Bíblia, vamos pegar o profetismo hebraico. No profetismo hebraico, se você lê Amós, lê Isaías, lê Miqueias, havia denúncias contra a opressão dos pobres. Salvo engano, Amós fala das camas de marfim dos ricos, dos poderosos, enquanto o povo passava fome. Então você vê a denúncia social, não é? E ao mesmo tempo, Jesus fala da parábola dos talentos. Então, um deu 5, outro deu 2, outro deu 1, conforme a sua capacidade. Então, é algo muito, muito característico da direita admitir que os seres humanos não são iguais. Não é? A própria liberdade individual, porque também ficaria algo mais puxado para a direita, porque os críticos da esquerda dizem que a esquerda o coletivismo, então você se perde, né? O indivíduo ele se perde, então ele vira categoria e o Estado é que tem que dizer até a pasta de dentro que ele tem que usar. A relação com o poder, não é? Por exemplo, naquela cena lá da tentação no deserto, que o inimigo aparece e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, não é? E Jesus recusa isso, o poder dele não é voltado para essas coisas do mundo. Então, a relação com o poder, ela é cheia de tensões. Há uma desconfiança. Então, essa desconfiança, essa cautela, me parece mais característica do conservadorismo político, né? A cautela, a prudência, não é?
Na Bíblia a gente não vê assim. Claro que os ensinos de Jesus têm implicações políticas, mas não imediatamente. Porque a preocupação primeira de Jesus era a salvação do indivíduo. Então, na própria Bíblia você vê ensinamentos e situações que contemplam tanto uma esfera que a gente classificaria de esquerda, quanto de direita. Ou incomodaria, né? Ou incomodaria um ou outro, exatamente. E ele trouxe o Jesus ele trouxe esse desconforto também em diversas esferas, que não vai ser necessário para a gente, no caso, entrar nesses detalhes hoje, mas só para completar o raciocínio, por exemplo, no caso de esfera, seja geográfica ou cultural, dependendo dos costumes e dos hábitos de cada região. E eu trouxe à memória agora a questão da mulher samaritana, né? Se eu não me engano é João capítulo 4. Quando existe todo aquele questionamento, não só da aproximação dele, e além disso puxar conversa, ser atendido, e aí vem a questão da localização do culto, né? Porque aí ele já traz de novo esse desconforto para religiosos que acreditam que só em determinado lugar, só em determinada denominação, ou só em determinado gueto, né, evangélico, ou seja o que for, é que vai estar ali o mexido das águas, né, para a cura, a manifestação do divino. E ele faz esse jogo com ela, né, dizendo, olha, antigamente sim, era necessário todo aquele processo de se dirigir a um local, de chegar lá para prestar um culto, mas hoje não. Hoje interessa que os adoradores façam esse processo em espírito e em verdade. Não desvalorizando o local, né, porque o local de ajuntamento, de agregar as pessoas, de reunir as pessoas, tem sim seu valor de importância. Mas também quando isso passa a ser a regra, né, desautorizando determinadas denominações ou determinados grupos ou encontros, né, como se ali Deus não se manifestasse também, aí se torna um aspecto de intolerância e de fugir desse ensino proposto pelo Jesus, né? Sim. E um ensino universalista, com pretensões universalistas. Eu me recordo agora de uma passagem de Paulo que diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não é? Em Cristo a gente pode até acrescentar, enfim, em Cristo também não há direita e esquerda. Contextualizado. Exatamente. Então eu penso assim, como é que o cristão tem que se comportar dentre essas ideologias, né, um espectro político variado, como é que ele vai se posicionar? Porque de toda forma ele almeja o outro mundo, mas enquanto o outro mundo não chega, ele está por aqui, ele tem responsabilidades aqui, não é? E Jesus deixou isso muito claro, né? Ele, lá em Mateus, no final de Mateus, ele diz, nos últimos dias eu vou perguntar, você visitou o preso, você vestiu nu, você deu comida ao faminto? Então, esse tempo escatológico ele também está vinculado com o tempo presente, com o que eu faço aqui nesse mundo. Então existem responsabilidades, existe algo a ser feito, não é? Mas eu penso assim, como é que o cristão ele pode se vacinar para ele não entrar numa ideolatria, que é a idolatria à ideologia, ou a pessoas, ou a líderes? Eu penso o seguinte, se preocupe com valores, julgue tudo a partir do Evangelho. Você julga tudo a partir... Exatamente, você julga tudo a partir do Evangelho. Entenda primeiro o que é o Evangelho. Entenda primeiro o que a Bíblia traz para a gente. O que a Bíblia ensina sobre o que é o ser humano. O que seria o melhor para o ser humano. Quais são os padrões de justiça, de equidade, o que seria uma boa vida, quais são qual é a ética que a Bíblia nos traz. Então eu penso que a partir desses pontos aí eu vou julgar. Então eu não vejo problema nenhum de um conservador ser a favor do Bolsa Família, porque é essa combinação, né? E muito mais versada do que eu em política, em ciência política, sabe que dividir esquerda e direita é só uma referência inicial
para uma discussão. Não é? Então, eu penso isso. O cristão ele tem que estar acima. Ele tem que buscar aquele que é transcendente. Olhar de cima. Não é com arrogância, nada a ver. Mas é olhar a partir do Evangelho. E aí ele julga. Pode ser que ele, num determinado momento, ele vote em alguém para presidente do PSB. E daqui a 4 anos... Sem medo de ser excomulgado da sim, família ou do seu claro, grupo. e o ambiente, claro, e os líderes religiosos têm que cuidar do seu rebanho, né, para não haver mais um fator de divisão. Existem tantos fatores de divisões dentro das igrejas, agora é a política que entrou, isso é muito sério. E aí eu penso que daqui a 4 anos esse mesmo indivíduo ele vota no PSDB. E pode ser que daqui a 4 anos ele vote no PT. E daqui a outros anos vote no DEM. Quer dizer, isso é a liberdade. Isso é a desvinculação de determinados padrões que, se você aderir muito, exageradamente a eles, você perde de vista o que é fundamental. E só para completar, me dou o direito de discordar, caso você discorde, mas eu acho assim, que também essa visão de equilíbrio não retira o direito do militante. Né? Então você pode sim ser militante do campo de direita e permanecer nele, enquanto a sua consciência cristã não lhe cobrar uma postura diferente. E se não cobrar, permaneça. Né? Porque provavelmente você vai ser um militante de direita que não vai estar nos extremos, né? Na idolatria da ideologia. Tanto quanto aquele de esquerda também pode estar. Não é? Porque de repente você pode ter sim pessoas que constroem a sua vida em determinados partidos e até vão futuramente para uma disputa de um cargo e vão para vereador, ou prefeito, ou deputado, ou senador e vão terminar a vida delas dentro daquele campo, seja de centro, centro-direita ou centro-esquerda, que no caso do campo dessa nossa discussão, no olhar do cristianismo, isso pouco vai interessar o campo que você vai estar. Na realidade, o que vai interessar é justamente se você não vai estar cometendo esses extremos, né? De chegar ao ponto de se distanciar tanto do Deus que um dia você disse que acreditou, que de repente você não vai ter mais identificação nenhuma com ele na sua vida prática. E aí pesa a questão do testemunho. João Alfredo Filho, agradecer, né, mais uma vez pela sua disponibilidade, repetir mais uma vez também publicamente da admiração, do carinho, do respeito, né, que desenvolvo pela sua pessoa, mas queria também que você encerrasse agora deixando uma mensagem para o público, seja de um texto bíblico, de uma frase, de um pensamento, que fica claro para mim também, né, e para o público que está nos assistindo. Antes de mais nada, eu que agradeço essa oportunidade e muito feliz, sou muito feliz e privilegiado por conviver com pessoas como você, que são idealistas, que acreditam em valores, que é um apaixonado pela política, pela democracia, pela tolerância. É uma pessoa desprendida e as coisas realmente funcionam quando a gente faz algo em que acredita, não é? E eu torço muito para que seu blog ele cresça em relevância, em alcance, que mais pessoas vejam em você alguém que pode contribuir muito com a nossa sociedade, não é? Principalmente daqui de Caruaru e quem sabe em outras esferas também. Então, Paulo, eu dou aqui meus parabéns, agradeço pelos espaços, não é? E assim, uma mensagem é meio... Qual a mensagem que eu daria? Falar algo que se relaciona muito comigo e que tem muito a ver com essa discussão, com essa conversa de hoje, é que a gente não pode perder de vista o ser humano. Eu me preocupo com a compartimentalização da sociedade, com um determinado discurso que
tenta promover o bem, tenta promover inclusão, mas que, em alguma medida, também é excludente. A gente tem que resgatar a figura do ser humano. Eu até escrevi na coluna, né, que foi publicada ontem, que o bom samaritano ele viu alguém ali, independentemente da etnia, independentemente da religião. Ele via tão somente uma pessoa que precisava de uma ajuda, e ele podia ajudar. Então, assim, a mensagem que eu daria é essa, que a gente não perca de vista o ser humano. O ser humano está acima de qualquer rótulo, de qualquer categoria. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço.